Olá, olá, meninos e meninas! Estamos de volta com o nosso videocast, podcast aqui do Jornal e Editora Alecrim, fazendo uma sessão de entrevistas super especial. Aqui com o apoio da FESO ProArte, do Instituto Ama Leitura, Jornal e Editora Alecrim está divulgando tudo o que vai acontecer na FLICT. Isso mesmo, a FLICT que vai acontecer do dia 11 até o dia 14 de setembro, de 8h30 em diante. E eu conto com a participação de vocês. E hoje estamos aqui com mais duas artistas participantes e, é claro, o nosso companheiro de sempre, Gustavo Luciano. Então vamos lá para as apresentações. Nós temos aqui a Argélia, que é desenhista, professora de arte educadora, que ilustrou o livro da nossa querida Sandra Telles. E olha, se você observar, estamos todos aqui, ó, com muitos bonequinhos já para colorir o nosso programa de hoje. E eu já começo a perguntar, vou começar pela Sandra, e aí depois a gente vem aqui para a nossa ilustradora, tá bom? Sandra, como é que é a emoção de participar da FLICT? Olha, primeiramente, eu fiquei muito emocionada com o convite da Ana Maria, né, porque eu escrevi esse livro para ajudar as professoras no processo de alfabetização de seus alunos. E participar desse evento único em Teresópolis, para mim é uma honra. E fala um pouquinho aí do seu livro. Então, a proposta do meu livro é o seguinte: eu pensei em escrever um livro para professores que estão alfabetizando as crianças. Então eu tive a ideia de fazer o livro das fadas das letras mágicas. Eu me inspirei, vou falar a verdade, né, no livro A Fada que Tinha Ideias, eu né, adoro esse livro, que é maravilhoso. Adoro. E aqui a fadinha, ela não quer fazer mágicas, contrário das fadas. Ela quer aprender a ler e escrever, como as crianças. Então, assim, a minha motivação toda foi essa. E esse livro que eu planejei, que eu escrevi, tem toda uma experiência sensorial com ele. Eu trouxe até aqui, ó, o cheirinho da natureza. Olha que só! é o cheirinho, que é a lavanda. Em todas as páginas do livro tem a lavanda. Ela aparece em todas as que foi ilustrado pela Argélia, né? Tem a lavanda. Então, assim, é uma coisa que marca, que fica. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça também, que é muito importante. O incentivo à literatura tem que ser desde pequenininho. Então, são para crianças em fase de alfabetização, para crianças que não são alfabetizadas ainda. Então, assim, esse estímulo, esse projeto que está tendo agora, que vai ter essa feira, é excelente para isso, porque nós precisamos que nossas crianças, nossos filhos, nossos alunos entrem no mundo da literatura infantil. Muito bem. E aí você falou da lavanda. Lavanda e Alecrim já combinam. E aí você mostrou aqui um pouquinho do livro, falou um pouquinho e entrou nessa parte, né, que tem o desenho da lavanda, né? Isso aí. E aí a gente vem para a Argélia. Como é que foi, assim, esse convite? Ilustra meu livro? Nossa. Faz um desenho aí? Como é que foi essa história? Inspirador, né? Eu e a Sandra já trabalhamos juntas há 20 anos, né, na mesma escola. E aí, quando ela me chamou, eu fiquei muito feliz, porque eu amo o que eu faço. Eu já trabalho eu sou arte educadora há 20 anos, mas eu estudei na ProArte quando criança, aprendi a desenhar aqui. E para mim, esse convite também para a FLICT foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz e foi uma delícia ilustrar. Adoro ilustrar, adoro desenhar, sou pintora. Em que você se inspirou nas fadinhas? Então, ela mandou o texto para mim e eu imaginei, né? Imaginei as fadas e fui fazendo, fui ilustrando. Você acha que elas dão vida ali na sua cabeça? Como é que é seu processo criativo, assim? Sim. Então, é difícil explicar porque a gente vai lendo e vai vindo, a gente vai imaginando, né, a história. O ilustrador tem muito isso, vai imaginando e vai colocando no papel. E você falou uma coisa muito legal agora, que você vai lendo a história e vai imaginando. Exatamente. Isso, é um ponto muito importante, que inclusive eu estava discutindo na live que a gente fez com a Cristina Vilaça, que está lá no nosso Instagram, tá? Do Jornal Editora Alecrim. Se você quiser dar um pulinho lá. E a gente estava falando exatamente isso, a tela, né, do celular, que as crianças estão aí com as telas, e o que isso está gerando na criançada, né? A parte de
da não criação, elas não imaginam mais, porque já recebe ali o joguinho todo pronto, o bichinho todo pronto, ela não observa que ali tem um desenho de alguém, como tem no livro dela, e que ela pode talvez fazer o dela também, né? Você, como professora de artes, como você vê essa utilização da só tela e não incentivo também à leitura, ao papel? Como é que você vê isso? Isso é muito ruim, né? Porque a criança ela já nasce com essa coisa de criar, né? A primeira leitura que eles fazem é através da imagem, né? Então eu não concordo muito assim, com essa questão da tecnologia, não. Ela ajuda, mas não pode ser o fundamental ali, o principal, né? Tem que ter um... E aí, professora? Você também professora, como professora? Como professora, eu lembro quando eu comecei a dar aula há 30 anos, né, direto do túnel do tempo, existia uma coleção de historinhas chamada Disquinho. Nem fala, eu sou apaixonada. Que é maravilhosa. E eu passava muito para as crianças, porque não tem imagem, né? Só tem a capa do disquinho e você não vê. E as crianças imaginavam como que era a princesa, como eram os anões, tinha clássicos também, e eles não viam. E a criatividade deles aflorava. E a gente vê que isso perdeu um pouco, né? Hoje em dia, porque é tudo muito pronto. Então, assim, essa coisa do ouvir a historinha, imaginar como será o gigante, grande, malvado, isso tudo faz parte da criatividade das crianças. E a importância de ter um livro na mão e manusear o papel, igual você falou, Cláudia, que é botar a mão no papel, né? Não é digital, o digital também, mas a criança coloca a mão, sente e começa a imaginar como que a fada voou, porque ela estava triste, que cara que ela fez quando ela estava triste, porque nem tudo está no livro, precisa da imaginação. E a gente sabe que a criança que lê, que a criança que tem contato com o livro, ela voa, porque ela fica criativa, ela aumenta o vocabulário dela com as histórias. Então, isso é maravilhoso. Então, assim, a importância do livro, a importância de se ter feira. Eu falo muito, feirinhas de livro, que às vezes que as pessoas falam, livro é caro, não é. Não é caro, é investimento. Então, assim, tem feirinha com livros de R$2, que é super baratinho. E se você acostuma sua criança a conhecer, a ver, ele mesmo vai buscar querer, isso, né? Vai querer ler, vai querer ouvir historinha de noite. Então, é muito importante. Então, essa feira vai ser para brilhantar Teresópolis, né? Eu costumo falar que a tecnologia é um mal necessário, né? Também. A gente hoje, eu tenho uma filha de 6 anos. Então, assim, a gente não tem como abrir mão da tecnologia totalmente, porque faz parte da atualidade. Mas a minha filha tem todos os livros que a gente lança infantis no jornal e editora Alecrim. Todos os livros infantis eu compro para ela, faço questão de ler para ela, faço questão de que ela manuseie, como você falou, manuseie o livro. Né? No início ela rabiscava, hoje ela já está um pouquinho mais consciente em relação a isso, mas faz parte do processo também, papai e mamãe. Essa questão de rabiscar, de rasgar o livro, isso faz parte do processo, a criança precisa disso. E aí, pegando esse gancho do processo, né, de rabiscar, vocês podem observar que, ó, que eu estou com uma fadinha rosa, ela está com a lilás. A tia Sandra, né, tá com o livro, a autora Sandra tá aí com o livro. Eu falo tia Sandra porque eu sou tia Claudinha. E eu sou tia Sandra mesmo, tá? Eu sou tia Claudinha mesmo também. E ali a gente tem o Gustavo, que eu deixei ele com um passarinho de propósito. Por quê? Porque ele tem aí o Tico Brió, que é para colorir. Por que você, como autor, decidiu agora não, vou fazer um livro para colorir? Eu acho importante essa participação, né? Assim, a criança, além de ler a historinha, no meu caso, do Tico Brió, ele participa da produção dos personagens do livro. Então, assim, ele se sente envolto realmente na historinha, porque ele participa da produção também. O Tico Brió fica da cor que a criança quiser. E aí você pode trabalhar aí as diferenças, né, de um para o outro, do outro para um, né? E aí agora eu vou entrar num outro assunto, né? Porque se vocês que estão aí assistindo a gente, pode perceber que aqui nós somos 4 autores, né? A gente tem aqui a ilustradora, que ilustrou 4 livros, não foi isso que você falou? Já pegou o gosto aí do negócio, né? Enquanto professora de artes é bom, porque a gente tem acesso a várias técnicas, né? E pode utilizá-las na criação dos livros, de acordo com o que é escrito, né? Muito legal. E aí você vai trabalhando passar isso para os alunos é muito bom, muito bom. E aí a gente vem para um ponto muito importante, que é uma coisa que eu estou até para discutir nas outras entrevistas, mas é tanta coisa que a gente, né, vai falando,
E é um ponto importante. Nós aqui somos autores teresopolitanos, autores independentes, né? Sim. Se vocês assistirem às lives, eu sempre explico o que é um autor independente. E qual é a maior dificuldade, né, na sua opinião e na sua opinião, sobre publicação de um autor independente? O que ele precisa? Como é que é esse processo? Como é que foi para você? Então, é difícil, não é fácil, né? A gente tem a ideia no papel, na mente, depois passa para o papel, e é difícil a gente publicar. Como eu sou escritora independente, eu procurei uma editora para poder fazer, então eu não tive apoio de nenhuma editora, nada conhecido para poder fazer, fiz tudo por minha conta, todos os gastos também por minha conta, que não é barato, né, Cláudia? Não fica barato, e assim, sozinha. Então assim, eu fui lá e fiz. Foi isso, eu dei o primeiro passo e fiz. Mas assim, é importante que a gente tenha ajuda, porque sozinho é muito difícil. E às vezes as pessoas têm até um livro já em mente, uma ideia super criativa, mas não tem como, porque quem que vai ajudar? Aonde que vai? Eu busquei na internet, foi isso que eu fiz. Eu falo assim, eu sou tecnológica, eu gosto da tecnologia, né? Tanto é que no meu livro, eu trouxe até a canetinha 3D, depois eu vou mostrar para vocês, para as crianças fazerem a sua letra mágica com a caneta 3D. Então a gente usa tecnologia com a atualidade, porque eles estão dentro da tecnologia, isso não tem como. E as crianças fazem a letra, fazem a varinha da fadinha. Então, assim, eu gosto de unir, porque se a gente sabe dosar, a gente vai conseguir trabalhar bem com os nossos alunos, usando os dois lados. Mas a produção independente é assim, não é fácil. Então, diga aí você e depois o Gugu. Então, eu sempre pintei, como eu disse, eu estudei aqui na ProArte, então eu sempre desenhei, sempre pintei, fiz muitos painéis e comecei a trabalhar com artes, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho, a Ana Maria mesmo trabalhou comigo também, ilustrei 2 livros para ela, com técnicas diferentes também, e aí foi acontecendo, não foi uma coisa assim que eu procurei, as pessoas me procuram e pedem porque gostam do meu trabalho, né? Não é fácil, porque ser professora e trabalhar também com pintura e artes é difícil, mas eu amo o que eu faço. Aquela... eu tenho um amigo que fala, isso é uma dor boa. É uma delícia. Porque você passa muita dificuldade, tem o seu aperto, mas aquele final, o seu resultado, tem o retorno, né? E aí, Gustavo, conta aí como autor, e depois eu quero que você retorne já falando um pouco desse processo, vamos botar aí diferenciado, né? Porque não aí explicar um pouquinho de como é que funciona. Então, o que acontece? O autor independente, nós somos autores independentes, né? E hoje em dia, o que acontece? O autor independente precisa de um recurso financeiro, como a Sandra falou, e realmente é muito caro fazer a produção toda de um livro e fazer a impressão. Isso depende muito da tiragem, e a tiragem, que é a quantidade de livros que você imprime, normalmente para o autor independente a gente faz uma tiragem pequena, a gente não tem condição de fazer uma tiragem muito grande, 10 mil, 20 mil livros, como as grandes editoras fazem, os grandes autores fazem, né? Porque a distribuição desses livros acontece, enfim. A gente, autor independente, as editoras hoje em dia, elas fazem a opção dos livros que vão ser editados por elas, não pela qualidade do texto, mas pela quantidade de seguidores que essa pessoa tem na rede social, se essa pessoa é conhecida, se ela é famosa, porque são possibilidades de venda que elas veem. E assim, o autor independente não está nesse layout. Então, assim, a gente, enquanto editora, a Editora Alecrim, traz um programa de distribuição dentro do programa Escritores de Sucesso, onde a gente leva o livro do autor para vários pontos, né? Vários pontos de venda que a gente tem. Então a gente faz a distribuição desses livros dos autores independentes. Isso aí. Bom, aí vou explicar um pouquinho, né, essa parte, né? Mas eu vou ter que deixar para explicar quase no próximo programa, que já está quase terminando aqui. Mas olha só, veja bem. As editoras tradicionais são aquelas editoras que compram o direito autoral do autor, fazem todo o processo e o autor recebe cerca de 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos por cada livro vendido, que são os royalties. O autor independente, como nós, são aqueles autores que financiam o seu próprio produto, né, financiam o seu sonho, o seu livro,
fazem o seu trabalho e tentam ali divulgar por conta própria, vender por conta própria. E aí a gente precisa de quem? Do leitor ter essa visão de, nossa, se eu tenho ali um livro de um autor aí, de um clássico, por exemplo, que é vendido em 1000 livrarias, né, muito, e você vê uma autora que tem o livro dela, que ela está ali, está presente, é um livro de um autor independente, se você tem que comprar um presente para alguém, se você tem que estimular seu filho, a gente abre aqui uma campanha para que você compre, sim, livros, mas dê prioridade à chance do autor independente, a comprar livros de autores independentes. E aqui na Flict a gente vai ter quase que 100%, né, botar aí 90% dos autores são teresopolitanos. Então eu acho que agora é hora de Teresópolis se levantar e apoiar assim, seus filhos que estão aqui fazendo arte, tendo essa preocupação da cidade, né? Com bons textos, com bom material e tudo para oferecer para vocês, para que nossa cidade cresça também. Então isso é um ponto muito importante que a gente vai discutir em muitas lives. Já convido você para as próximas, porque isso aqui é um assunto que dá pano para manga, né? Então já vai formulando na cacholinha. A gente vai terminando o programa por aqui. Vou deixar aqui o espaço para vocês se despedirem. Mas olha, esse assunto não termina aqui, tá? Depois nós vamos pular para as lives. Agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho como escritora, né? Vou estar na Flict como palestrante também, vou fazer um workshop também de contação de histórias, aí várias histórias, não só das fadas, mas muitas outras, e com materiais que são de fácil acesso, não materiais caros, né? Fantoches, peneira, tudo. Então convido vocês para a Flict.